Vamos lá, começou a gravação do segundo podcast que eu prometi que eu ia gravar de 15 em 15 dias. Então, de novo, por acaso, o dia de hoje é o dia 22 de setembro de 2022. Interessante. E é o segundo podcast, eu gravo aqui e hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a minha namorada Vanessa, futura esposa, e ela dá risada aqui. O bom é que tá filmando. E eu falei, vou gravar o segundo podcast, e como o podcast sozinho é meio estranho, né? A gente vê todo mundo gravando na verdade, isso é uma novidade pra mim, era um desejo, como eu já falei no primeiro, mas eu falei, tem que convidar alguém, eu sozinho, já falei o outro sozinho, e olha que eu falo. Mas eu falei, vou falar com Vanessa, você não quer ir não? Então ela falou, rapaz, é mesmo? Eu falei, vai sim. Aí, o objetivo, de novo, é um podcast para pacientes, mas para introduzir tudo isso, eu quis convidá-la porque o tema desse podcast né, por que que eu... como foi minha história, né, na odontologia, por que que eu... E aí não tinha como eu responder eu mesmo, né? Aí eu falei, Vanessa vai me ajudar aqui. E eu tenho certeza que ela está fazendo isso com muito amor. Eu já agradeço a ela aqui na minha frente, olhando no olho dela, por todo o carinho, dedicação, amor, disponibilizar o tempo dela para estar aqui fazendo isso para todos nós, para quem a gente não sabe nem onde vai parar, né, esse podcast, mas eu tenho certeza que vai ser bem bacana contar um pouco dessa minha história. É um pouquinho longa, da odontologia, mas eu vou falando aqui, nos próximos a gente vai começar a falar com outros dentistas e sobre os tratamentos, tá? Sobre os tratamentos, principalmente com implante dentário. Mas vou contar um pouco da minha história, espero que vocês curtam, né? Quem está assistindo isso. É bacana entender um pouco mais de por que tudo isso, como foi. É bem interessante. Acho que eu nunca contei dessa forma que eu vou contar agora. Então, fique ligado aí que a gente já vai falar. Então vou apresentar aqui Vanessa, lindona. Me diz aí, o que é que você acha? Era para você falar comigo, né? Mas e aí, você tá empolgada? O que é que você imagina disso aqui? Eu tô muito feliz com esse convite. Uhum. Muito obrigada. E estou muito curiosa também. Você é gente boa, né? Mas é curiosa. Mas beleza, manda brasa aí, vamos sem mais delongas. Vai mandando brasa aí, vai perguntando o que você quiser. Foi até bom, pessoal, que a gente não tá colocando muito script. Tem um papelzinho aqui, ela colocou algumas perguntas. Mas como ela não sabe tanta coisa dessa história que é um pouco longa, né? Isso já aconteceu há muito tempo atrás. Acho que desde 90 e pouco eu vou falar aqui já. E aí ela não sabe, é bom que ela já vai perguntando o que vier na telha dela. É verdade, já tem um tempo que você me promete contar essa história. Ela vai me metralhar. Mas manda brasa aí, meu amor. Então, por que você resolveu fazer odontologia? Sim, beleza. Eu não sei exatamente qual foi o ano, mas eu tinha provavelmente uns 14 anos, 15 anos de idade. Antes disso, eu frequentava muito a casa dos meus primos, que por acaso hoje são dentistas, por acaso hoje a gente está junto, e o pai dele é dentista. Então, meu tio Hermes, que é o irmão do meu avô, ele é dentista. Hoje ele deve ter uns quase 55 anos de formado. O CRO dele, para você ter uma ideia, o CRO da Bahia, né? É o 100 e pouco. Então, ou seja, antes dele só teve na Bahia 100 e poucos dentistas, ou 100 e tanto, é 100 e alguma coisa. Até depois eu conto isso aí melhor, qual é o CRO dele. Só para você ter uma ideia, o meu é 7.760. Então, tiveram mais quase 7.500, 600 dentistas. Meu tio teve, aí veio minha hora e meu primo um pouco antes, enfim. E aí meu pai é engenheiro e já é falecido em 2008 e na época lá bem isso já, vamos supor, eu tenho hoje 43 anos, vou fazer 44 e meu pai de vez em quando falava, meu pai trabalhava no polo e falava, seu tio é dentista, a gente ia lá, ele é bem uma profissão boa. Assim, a gente sabe que os pais acabam influenciando de certa forma na nossa vida. E aí eu ouvia isso, achava bacana.
não tinha muito acesso a ir no consultório, não sabia onde ele tinha clínica, não era uma vivência minha, os filhos dele sim. E aí quando eu tinha uns 13, 14, 15, acho que foi nessa época, acho que foi antes disso até, a gente veraneava na ilha. Esse meu tio tem uma casa na ilha, um condomínio chamado Arauá, e eles iriam muito em Arauá, e eles falavam, meu primo, quando a gente andava muito junto, fim de semana era assim, o fim de semana eu ia pra casa de meu primo Alessandro, que é o doutor Alessandro hoje, e de vez em quando ele ia pra minha casa e a gente ficava revezando assim, aquele lá na minha casa, ele tá na casa dele. E quando eu tava na casa dele, aí tava Fábio, que é Alessandro da minha idade, né? Fábio é um pouco mais velho, tinha outros amigos mais velhos e tal, sempre foi um pouco mais velho, não dava com a gente. Mas é uma família bastante unida, e a gente é unido até hoje. E aí eu ia muito na casa dele. E aí acabava que eu via algumas coisas de odontologia, mas era muito mais pela proximidade. Somos primos, a gente tem uma família muito grande, mas somos bastante unidos. Na verdade, eles são primo primeiro da minha mãe, né? Porque meu tio Hermes é irmão do meu avô, só que eles têm a minha idade. Meu tio Hermes era um dos mais novos, né, da família. Então, e minha mãe, meu avô é o mais velho. Meu avô tem 97 anos. E aí que tá. Nisso eu comecei a ver a odontologia. Aí vi que meu primo Fábio fez odontologia, e eu lembro muito bem ele com os amigos comemorando ou olhando no jornal à tarde. Eu tenho até hoje, podia até ter trazido, mas eu tenho até hoje o jornal que eu passei no vestibular. Que na época a gente olhava o jornal, né? E aí o meu primo procurando o nome dele, se tinha passado ou não. E minha tia falava, Fábio não estuda, não vai passar de jeito nenhum. E Fábio chegou lá, passou em odontologia. Aí tava com os colegas, não sei se foi do cursinho, enfim, ou da escola. E aí ele passou na odontologia, eu vi aquilo, foi bem bacana a presenciar de certa forma isso tudo. E aí eu falei, daqui a pouco vai chegar a minha hora, porque um dia eu vou fazer vestibular e não vai demorar muito. Fábio, salvo engano, é 4 anos mais velho que eu. Acho que sou de 78, Fábio acho que é de 74. E aí que tá. Aí nisso, 2016 e tal, a gente sempre veraneava na ilha, então a gente presenciava tudo isso. Fábio começou a estudar odontologia e aí eu fiz intercâmbio. Aí eu fui morar nos Estados Unidos em 2016, do segundo para o terceiro ano. E engraçado que aí eu começo a me lembrar com mais certeza, né? Tipo, lá nos Estados Unidos várias pessoas me perguntavam, você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê e tal? Aí eu falava odontologia. Eu já falava, isso foi certo lá. A odontologia, você é dentista. Então, quando eu viajei, aí meu tio, nessa época, eu até lembro muito bem, ele comprou uma sala no Fernandes Plaza, que é onde é a clínica hoje. As nossas clínicas, né? Então, é lá hoje. E que é aqui em Salvador, Bahia, no Fernandes Plaza, que é ali perto do Iguatemi, uma região bem central, bem business, assim, de muitos locais, uma das primeiras, inclusive já tem outros locais mais novos, mas meu tio tá nesse prédio desde 94, quando eu viajei para os Estados Unidos. E eu lembro muito bem que eu viajei, tipo, eu fui lá no terraço onde tem um heliponto, tirei foto, até para mostrar às pessoas lá a cidade, porque eu ia para uma cidade muito pequena. Eu falei, rapaz, o pessoal não vai achar que eu moro na roça, vai achar que eu moro na fazenda, como eles achavam. Alguns lugares lá falavam que eu... tem elefante passando na rua, não sei o que. O pessoal era que é um lugar bem distante lá, bem no centro, chamado South Dakota do Sul. Só para você ter uma ideia, a cidade tinha 2.000 habitantes. Aí eu comecei a já falar de odontologia, tirei fotos, então isso está bem nítido na minha mente. E voltei dos Estados Unidos já para fazer vestibular. E aí que tá, olha que interessante, eu tinha um sonho de fazer cursinho. Então já me imaginava com o cursinho lá no Mendel e tal. Eu como eu morava perto, eu falava, pô, eu vou fazer esse cursinho. Então, tudo que a gente deseja, a gente realiza, né? O bom era passar de primeiro do terceiro ano, mas eu não passei de primeiro, já sonhava fazer cursinho, eu realizei o sonho de fazer cursinho. Fiz 1 ano de cursinho, não passei. Então, como eu sou mais velho que o Alessandro, 1 ano, aí acabou que a gente ficou empatado, né? Aí eu fiz mais outro ano de cursinho. E acabei que eu passei, não em Salvador, só tinha UFBA nessa época, não tinha outra faculdade. E a de Feira de Santana tinha uma concorrência muito grande de odontologia. Aí meu primo, aí sim, eu fiz cursinho no Mendel 1 ano e não passei. Passei na primeira etapa, né? Não passei na segunda. Depois eu falei, vou fazer odontologia de novo, não tinha como ser outra coisa. Segunda opção era a segunda opção, mas era como se fosse a 1000ª opção, não queria outra coisa. Aí eu
estudei, fui pro módulo, fiz cursinho junto com meu primo Alessandro, os dois querendo odontologia. E eu passei na UNIT, que eu fui fazer o vestibular lá de Aracaju, era uma faculdade particular. Eu lembro como se fosse hoje, era R$700 a mensalidade da faculdade e era um absurdo na época. E eu lembro que meu pai falou, pai, a gente não tem condição de fazer essa faculdade, é bem cara. Aí minha avó até lá de Minas, minha avó se comprometeu a ajudar de alguma forma, mas eu falei para meu pai, pai, não, eu vou passar na federal, não pode ficar tranquilo, não vou fazer isso não. Por acaso nesse vestibular da UNIT de Aracaju passou eu, Alessandro não fez, doutor Alessandro, doutor Otto, que é meu primo que também trabalha com a gente, fez, ele é lá de Feira e fez esse vestibular, ele passou e ele foi cursar. Sim. A gente ia ficar junto, era até uma forma a mais, né? Pô, os dois juntos lá, tudo dividir, ia ser bem legal. Mas mesmo assim eu falei, não, eu vou fazer aqui. Aí eu falei, vou estudar mais. Entrei aí saí do módulo, não estava conectando com os professores, fui pro Mendel. Falei, agora eu vou entrar no intensivo, vou estudar tudo que eu não estudei, que eu era fraco, eu me dedicava. Então, tudo que eu era ruim, eu falei, não é possível. As coisas boas eu já sei, eu tenho que pegar as coisas que eu não sei. E era o quê que você... redação, português, aquela literatura, tudo que eu fazia a redação do cursinho que o professor pedia, ninguém fazia, eu entregava para ele corrigir, que não tinha nem obrigação de nada. E aí eu fiz, e aí resultado, nesse ano, 98, abriu o vestibular também da Baiana, Universidade Baiana, que já tinha medicina, abriu odontologia. 98, aí eu passei na Baiana e na federal. Então eu acabei passando nas duas. É isso, não tem como dar errado para quem faz, até dar certo. E aí eu passei nas duas faculdades e claro que eu escolhi a federal. E aí o interessante é que ainda passei para o segundo semestre. Então eu já tinha um ano de cursinho, um segundo ano de cursinho, 2 anos, eu tinha 26 anos. E ainda passei para o segundo semestre de 99. Então eu fiquei 6 meses com dever cumprido, só curtindo. Passeando e tal, raspei a cabeça do vestibular, né? Tinha esse lance de raspar a cabeça, hoje eu nem vejo. E ainda fiquei 6 meses aí, transitando. Em 98? Em 99 e 1, no primeiro semestre de 99. Aí no segundo semestre começou a minha faculdade. Aí nesse meio tempo foi bom, que meu irmão americano lá dos Estados Unidos fez intercâmbio, veio aqui, também passeou, foi bem legal. E aí foi por isso que eu fiz odontologia, acho que teve essa influência do meu tio, da galera toda lá, e foi nessa, e meio que determinado, obstinado, persistente.